pouco essa sabedoria de internet mesmo, de não alimentar os haters, né? Se bem que eu adoro jogar uma polêmica, mas eu não fico também trazendo isso para mim, né? Eu ia entrar, fazer essa pergunta sobre a polêmica, porque assim, e conecta com os haters, porque escutando a sua resposta, tem muito a ver com seguridade, com segurança pessoal. A pergunta é assim, a gente está numa sociedade muito insegura, que precisa, falando um pouco de totalitarismo, que está pedindo desesperadamente me controle, é isso que a gente está vivendo? Eu tenho dificuldade hoje de entender essa sociedade que a gente está inserido. Sem dúvida nenhuma, a insegurança nasce aí de um problema mais antropológico que eu analisaria de um jeito buscando a constituição propriamente de uma comunidade, assim. Você tem uma tradição liberal individualista excessiva, e aqui fazendo votos a uma certa tradição que pensa a comunidade em termos de vínculos não só afetivos no sentido psíquico, mas de afetivo de significado e tal. E, por outro lado, você tem uma atomização do indivíduo tão fechado em si, e ele vai crescendo, né? Você pega as gerações aí, meus filhos mais velhos, parece que eu tenho um monte, né? Mas da minha filha mais velha, dos alunos que eu tenho do adolescente, sabe, eles estão tão assim fechados neles mesmos, tão fechados nessa coisa, que não estão preparados, e aí você toca num assunto muito bom, para entender que o outro não é uma ameaça e tampouco indiferente. A minha relação com o outro, ele não é nem ameaçadora e, quiçá, indiferente. Quer dizer, eu compartilho a minha vida com o outro. E o fato de compartilhar a minha vida com o outro... Cara, eu vou dar um exemplo aqui. O Gabriel está presente, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e falo isso porque é meu amigo, meu padrinho. Eu era um nietzschiano porra louca. Eu não estava nem aí para Jesus Cristo, sabe? Ele estava de religião aqui. E aí você vai encontrar esse moleque na faculdade, era moleque na época, né, Gabriel? E eu tomei uma série de bordoadas, só, baixa a bola. Porque eu era um adolescente que lia Nietzsche, inseguro, do ponto de vista... O Chico era o meu hater. Eu era o hater do Gabriel. Era personal hater. Personal hater. E justamente, só que aí que está a diferença, Dani, de construir um vínculo, que eu estou chamando aqui de comunidade que tem vínculo real, de entender que o Gabriel não era para mim uma ameaça, mas era realmente um amigo que me contradizia, e que isso faz parte do crescimento pessoal, quer dizer. Você, peraí, eu tenho que mudar de ideia, o que eu estou pensando realmente está errado. A minha pergunta é não agora propriamente como você lida do ponto de vista pessoal ou emocional, mas como que você faz para... Você tem esse background da própria academia, como você faz para... Como você pensa que é o processo de transferir ou de traduzir argumentos complexos, raciocínios abstratos, ou seja, uma argumentação mais sofisticada para o ambiente, seja da coluna de jornal, seja das redes sociais? Como que é esse processo epistemológico, assim, de acomodação do discurso? Bom, primeiro que eu considero um desafio sob o ponto de vista intelectual. E também, Gabriel, não posso perder de vista que é um desafio sob o ponto de vista ético. Afinal de contas, há um compromisso, e um compromisso, não vou dizer assim no sentido com a verdade, porque também não quero dar um tom muito espiritual a essa ideia, mas um compromisso de ser cúmplice de ideias que eu defenda e precisam chegar ao público. Eu não sou um cara... infelizmente, assim, eu queria ser mais engraçado, sabe? Eu queria ser um cara que usasse mais do humor. Eu não tenho essa vocação do humor. Escritores como Milo Fernandes, que tem essa coisa da vocação do humor. Então, para mim, como eu dou aula há muitos anos para o cursinho, para ensino médio, eu sempre me coloquei profissionalmente, aí pensando nesse sentido epistemológico, do desafio que é traduzir questões complexas para a sua simplificação, sem cair naquilo que você trouxe do Einstein. Não posso simplificar demais. Então, essa transição, para mim, ela precisa ser baseada, primeiro, numa plena consciência de que isso
é um tipo, é um recorte do discurso. Quer dizer, eu não posso querer mais. Se eu quiser mais com esse discurso, vai procurar academia. É por isso que eu indico um monte de gente para você. Ó, eu vou até aqui, depois você vai lá falar com o Gabriel. Porque assim, mas ao mesmo tempo de você fisgar alguém que, pô, eu gosto muito de receber informações desse tipo. Cara, eu nunca tinha pensado por esse caminho, por esse aspecto. Então, e aqui eu vou usar uma palavra, mas com outro sentido, essa vulgarização do conhecimento filosófico, eu acho que ela pode ser feita assim, sem cair no barbarismo da linguagem, né? Sem cair nessa coisa, bom, você coach da filosofia, sabe? Tagarela.